Vou registrar aí. Você tá autorizando a cortar, hein, Harry? Uma só. Uma folha só, hein? Vai, mais velho ou mais nova? Você que manda. Vou virar. Quer tentar vir pra cá? Bem, você que vai fazer a coleta. Não sei se ele chegou aí. Peraí. Não tem como já foi. E hoje tem passeio em um lugar diferente. Quem tá aqui hoje, hein? A Lenha, ó. Querido Scottinho. Quem mais? Ó, visita ilustre hoje aqui, ó. Primeira vez no Plantar, não é? Marcos também tá com a gente hoje. Vamos dar uma voltinha aqui, depois vocês vão ficar sabendo o que a gente vai fazer. Estamos aqui no Jardim Botânico com o Marcos Mortara, nosso querido amigo aqui. Viemos aqui por um motivo muito especial e ele vai contar para vocês o porquê a gente veio aqui. Bom, no meu projeto de mestrado lá no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, eu estou trabalhando com Philodendron espiritussante, que é uma das aráceas talvez mais famosas e mais emblemáticas, por ser uma planta muito cobiçada por colecionadores e cultivadores ao redor do mundo e, ao mesmo tempo, ser uma espécie ameaçada de extinção. Uma parte do meu projeto envolve a gente criar uma biblioteca de DNA das populações selvagens dessa planta, para a gente entender, primeiro, se existe uma diferença significativa que separe essas subpopulações que a gente encontrou na natureza, e segundo, para a gente ter um material para poder aplicar técnicas forenses quando algum lote de planta for apreendido, como um dos lotes que foi apreendido em 2021, para a gente descobrir justamente de qual subpopulação veio esse lote. Fazer uma pausa aqui só para explicar, dar uma contextualizada para vocês, que em 2021 estava muito aquecido esse mercado de aráceas, especialmente de folhagens, né? E algumas plantas brasileiras estavam muito em alta e eram muito procuradas, ainda não tinha produção delas, né? Nem semente, nem in vitro, nem nada. O Philodendron Espírito Santo é um desse, né? Então, tiveram algumas plantas aqui que estavam sendo exportadas ilegalmente, né? Porque é uma planta que não pode ser exportada. E em 2021 rolou uma apreensão, né? Saiu nos noticiários, né? Vou deixar aqui as notícias para vocês aqui, ó, que uma pessoa foi presa porque estava levando plantas para fora do Brasil, né? Foi presa na fronteira. Saiu em várias notícias aqui, né? Como vocês estão vendo. E quem recebeu essa apreensão é o Marcos Nadruz, um pesquisador do Rio de Janeiro, né? Que ele é o curador da parte viva do Jardim Botânico do Rio, né? Um especialista em aráceas também, especialmente em antúrios, tá? Antúrios do Rio de Janeiro. O cara manja muito, é um amigão, e ele topou falar com a gente um pouquinho dessa apreensão e explicar um pouquinho. Então eu vou mostrar isso aqui, depois a gente continua com a conversa com o Marcos, né? São dois Marcos, não confundo aí. Aí a gente continua com a conversa e vocês vão entender esse processo todo dessa planta, que é bem interessante o que está acontecendo. E agradeço muito ao Marcos por topar falar com a gente aqui, né? Marcão Nadruz aí, obrigado por ter falado com a gente. E fica aqui, ó, a nossa conversa sobre esse tema. Valeu! Pô, valeu, Marcão, por ter me recebido aí, né? Obrigado. A gente já bateu um papo antes. Quando eu fui no Botânico em 2021, você até me falou, me mostrou umas plantas que estavam lá, né? Que a gente vai deixar até a imagem. Mas conta pra gente um pouco, então. Quando aprendem umas plantas assim, né? Como é que funciona? Quem que vai lá identificar ou sabe que planta é essa? Como é que funciona? Na verdade, eles já levam direto para o Jardim Botânico que me chamam, entendeu? Porque como eu sou coordenador de coleção viva lá do Jardim Botânico, eu sou responsável por todas as espécies vivas, né? Da coleção viva como um todo. Então, esse contato já está meio que estabelecido. Então, quando eles chegam no jardim, eles me procuram já com um lote de plantas e com a documentação. Na verdade, na verdade, minto. No caso do Espírito Santo, ele veio de avião. Isso mesmo. O pessoal da Polícia Federal entrou em contato comigo. Aí eles falaram que o material ia chegar de avião. Eles queriam os meus dados para eu poder retirar, que foi até no Santos Dumont. Então, o contato foi feito, os dados foram repassados, o compromisso do Jardim ficar como fiel depositário. Então, quando eu cheguei lá no Santos Dumont, já estava tudo embalado lá, bonitinho. Peguei, trouxe o material para o Jardim, abri, conferi. Foi na época até que a gente estava passando por aquela fase da Covid, tanto que eu tenho até uma foto com a máscara, né? Esse material foi todo reinvasado
estava em ótimas condições, por sinal, material, tanto que eu não perdi nenhuma planta, elas estão hoje, Caraca, cresceram bem, estão lindas lá no Jardim Botânico, e estão lá. Eu estou demais. pensando em, na verdade, eu já me comprometi com o Marcos Mortara, que está fazendo esse projeto, de separamos 3 indivíduos para eu poder colocar na coleção viva do jardim. Boa, que demais. Mas e uma pergunta interessante, o pessoal que aprendeu lá sabia o que era ou não tinha ideia de que planta era? Sabia exatamente o que era. Ah, mas é que isso aí já foi uma denúncia, né? Alguma coisa. Provavelmente foi uma denúncia, tanto que ele foi pego no Acre, né? Ele já no meio da viagem, porque do Acre ele ia para, eu não lembro se era Colômbia ou Bolívia. Um desses dois países não tem fronteira com o Brasil, o que tem fronteira. Eu acho que foi a Colômbia. Sim. É... Oi? Era uma época que a planta estava muito valorizada em dólar lá fora, né? Não Muito, tinha exatamente. proteção. Tanto que a Polícia Federal me falou que ele ia vender, ou que as plantas estavam avaliadas em US$ 2.500. Na época, acho que o dólar já estava beirando os R$ 5, então faz as contas aí. É, E foram 29 mudas que estavam um sendo belo valor. transportadas. É, Para ele valia muito a pena e para quem comprava valia a pena mais ainda, né? exatamente. E eu acredito que o material já estava vendido porque o próprio motorista ia embolsar R$ 40.000 só para fazer esse transporte. Isso foi o que a Polícia Federal me passou. Entendi. E aí o cara ficou preso um tempo, pelo que parece, né? A gente ouve uns boatos e depois É, pagou multa e tudo mais. E hoje em dia é interessante, né? Que a gente estava nesse movimento, e você deve ter acompanhado também. Tá num outro processo. O trabalho do Marcos está sendo muito interessante por isso, para fazer esse mapeamento, para ver que não é tão. A gente está vendo que não é tão escassa assim a planta na natureza, tem umas é, populações grandes até, né? Só que em lugares exatamente. isolados que ocorre o risco, né? Se tiver uma supressão de mata em algum desses lugares específicos, talvez aquilo tudo se perca, né? Mas na verdade, assim, a gente tem que deixar claro que a gente está. Eu mesmo descobri um, umas, teoricamente, um Espírito Santo, mas que tem uma morfologia um pouco diferenciada lá em Minas Gerais. Eu acredito que deve ter Ah, 2 ou 3 espécies distintas desse complexo de Espírito Santo, entendeu? E acho que vale a pena futuramente fazer um trabalho aí de, sei lá, DNA, alguma coisa que sim, possa sim. confirmar essa separação. Você até me mostrou essa planta quando eu fui aí naquele herbário lá para cima, né? Que ela tem a orelha, o Isso, lobo pequeno e ela é bem comprida, né? isso, exatamente. Essa mesma. Foi numa cachoeira. Eu tenho até os registros bem bonitos. Se você, inclusive, se você permitir, até coloco os registros aqui dessa planta Fica à que tem vontade, fica à vontade. Então, e é Então, eu interessante que acredito que agora. essa planta não seja Espírito Santo, deve ser alguma outra. Eu não gosto muito de chamar de variedade, não, mas a princípio, assim, seria uma variação da espécie, entendeu? Entendi, alguma coisa que mutou, separou, né, e acabou ficando uma Exatamente. especificidade ali. E do Espírito Santo em si, agora é interessante, com o projeto do Marcos também, ele entrou em contato com alguns produtores de Olambra, eu até fiz uma ponte para ele, que estão produzindo isso em laboratório, né, pela doação dos jardins botânicos e tal, Sim, e talvez com isso deu uma, né, baixada dessa maluquice exatamente. aí. E aí, particularmente, quer dizer, juntamente com essa proposta de produzir, né, em viveiros, parece que dos objetivos do projeto do Marcos é fazer a reintrodução desse Sim. material que está comigo na natureza, o que seria uma ótima, entendeu? Né? E aí o projeto do Marcos, inclusive, ajuda a confirmar, né, se é uma espécie ameaçada, se é uma espécie, né, qual que é o estado dela real na natureza, né? Agora que a gente vai ter uma posição mais, tendo em vista que ele está achando essas novas populações, né? Então, eu acredito que a gente vai ter agora um parâmetro mais próximo da realidade da planta, ainda mais se ela estiver em área de conservação, porque pela quantidade de população que ele está achando, se tiver em área de conservação, muito provável que ele nem entre em nenhuma categoria. Olha De só repente entraria como vulnerável pelo fato de ser muito procurada para o comércio, entendeu? ou então em áreas, né, como você falou, tem bastante em umas populações em alguns lugares muito específicos, né? Que ele falou que às vezes é um lugar que pode ser um condomínio no futuro, né? Que está acontecendo muito no Espírito Santo, né? É, Inclusive, é. tem essas loucuras. Mas legal.
Pô, Marcão, mas valeu mesmo. É legal a gente entender, o pessoal queria saber um pouco mais sobre isso, como funciona esse negócio quando aprende plantas, né? Porque É. é uma coisa que foi um caso muito divulgado, inclusive fora do Brasil, essa planta, né? E é legal também desmistificar um pouco, né? Eu acho que o mais legal é isso, a desmistificação de que é um. Eu odeio essa palavra, falar que é um unicórnio, né? Uma planta que só tinha. Eu escutei um pessoal de fora do Brasil falando que só viram 3 vezes na natureza, que a gente sabe que é uma coisa que é muito uma falácia, né? Que tem grandes populações aí, né? Por isso a importância do trabalho dos taxonomistas, né? Que é essa coisa de você correr atrás de novas populações, de novas coletas. Eu agradeço muito aí tua explicação e saber que a gente sabe, Obrigado. tem gente em você que entende, né, de Araces e estava atento a tudo isso também naquele momento, né? E saber que as coisas estão, a fiscalização está funcionando, a galera não deixa passar mesmo, né? Exatamente. Mesmo que tenha Exatamente. essas fronteiras malucas aí. Obrigadão por ter me mostrado as plantas também, por liberar essas imagens que eu vou colocar aqui. E o Tranquilo. pessoal agradece. Obrigadão. Agradeço aí o convite também. Pô, um abraço. Quando precisar conversar mais, eu adoro. Então, estamos juntos aí. E o que a gente está fazendo aqui no Plantarum? As plantas tipo do Philodendron espiritussante, que foram usadas para descrever a espécie nos anos 80, elas foram coletadas por um orquidólogo lá do Espírito Santo, que é o Roberto Kautsky. E ele manteve essas plantas em cultivo durante décadas lá no Espírito Santo. Mas ele já faleceu há alguns anos e, infelizmente, essas matrizes de tipos que estavam lá na reserva Kautsky não existem mais. Para nossa sorte, ao longo da vida dele, ele era uma pessoa muito generosa que deu muitas mudas das plantas deles para outros colecionadores e pesquisadores. E as mudas do Philodendron espiritussante que estão em cultivo aqui no Plantarum foram doações do Kautsky. Então a gente veio aqui para ter essa referência do DNA dessa população tipo para a gente inserir na nossa biblioteca de DNA de Philodendron espiritussante. Que interessante. E para tirar o DNA, você precisa de uma planta que seja uma planta fresca. Você não pode pegar DNA de uma planta seca, por exemplo? A gente pode pegar DNA de cicata, é possível, mas a qualidade da extração do DNA é prejudicada. Porque qualquer processo de desidratação que não seja feito em temperatura baixa, que é o caso de uma cicata que vai para dentro de uma estufa, acaba degradando o DNA. E isso pode incutir um pouco de erro na análise desse material genético. Entendi. É ruído. Entendi. Então a ideia é pegar uma folha fresca, um pedaço de folha fresca, né? Não precisa ser nem a folha toda, e esse pedaço a gente coloca para desidratar a frio. A gente coloca ele em sílica. Depois eu mostro para vocês essa parte. E esse material em sílica desidrata, e a partir dessa folha a gente vai extrair o DNA. Esse DNA vai ser sequenciado e com essa sequência a gente consegue fazer todas essas análises que eu comentei, como se fosse um teste de paternidade, um CSI, só que de planta. Muito legal. Mas vocês têm as essicatas originais da planta tipo ou não também? Elas sumiram. Ah, entendi. Pode falar isso? Pode. Elas sumiram. A essicata tipo foi levada para os Estados Unidos porque o pesquisador que descreveu a planta era um pesquisador americano, que era o Bunting, e ele levou o tipo para lá. E o tipo está perdido. Lá ninguém sabe, você tentou? Tentamos. A Luana Calazans e o Alexandre tentaram descobrir onde estava recentemente e essa essicata está perdida. Eu acho muito importante o que o Marcos está fazendo, porque assim, é uma planta meio lendária, né? Existem muitas coisas em cima dessa planta do tipo, ela é muito rara, que isso atiçou muita gente a tirá-la do mato, e a gente que está envolvido com plantas há um certo tempo, a gente sabe que eu não gosto da palavra rara, mas ela não é tão rara assim. Ela não tem tão pouco distribuída por aí nos ambientes nativos, pelo menos é o que eu achava, né? E a gente já sabe que tem muita gente cultivando de semente também, né? Agora, com esse levantamento, você vai poder falar isso com mais propriedade, se tem ou não uma quantidade ainda interessante dessa planta, populações, que nem você mapeou alguma quantidade de populações, certo? Sim, sim. A gente tem 3 populações que já foram bem estudadas e bem amostradas no Espírito Santo. 3 populações grandes. Mas acho que isso é que é uma coisa interessante. O quanto que a gente pode dizer que uma população é grande? 1000 plantas é uma população grande? 2000 plantas é uma população grande? A gente usa para dizer se uma espécie está ameaçada e o quanto uma espécie está ameaçada os critérios da IUCN. E ele tem lá nos protocolos os números de quando que a gente vai considerar uma população extremamente pequena, não ameaçada, etc. Entendi. O tamanho populacional de Philodendron espiritussante
pode não ser tão pequeno quanto a gente imaginava. Mas a área onde essa planta está distribuída, ela continua sendo uma área pequena. O que isso quer dizer? Entendi. Pode ser que, não é isso, tá? Mas pode ser que tenha 5.000 plantas. Mas se essas 5.000 plantas estiverem dentro de uma região pequena e acontecer algum evento climático nessa região pequena, ou tiver uma queimada causada por humanos, ou qualquer coisa assim, mesmo aquele número de indivíduos sendo grande, aquela área se perde. Entendi. Então, existe um outro critério da IUCN, que é a área de ocorrência e a extensão de ocorrência. Faz todo Se essa sentido. área for pequena, a Uhum. planta continua ameaçada, porque aquela área é vulnerável. Se acontecer qualquer coisa sensível ali, mesmo que o número de indivíduos seja maior do que a gente imagina, aquela planta está vulnerável de alguma forma. Entendi. Vulnerável, em perigo, criticamente em perigo. Entendi. Olha, faz muito sentido tudo isso, porque a gente sabe que no Espírito Santo a especulação imobiliária está andando muito forte, né? Os terrenos estão sendo devastados e o pessoal está conseguindo resgatar algum tipo de coisa. E você já teria como revelar, por exemplo, se você, por esses critérios, se tem planta bastante ou não, ou ainda não deu para levantar tipo isso? Preliminarmente, pelo número de indivíduos, a planta continuaria em perigo. Em perigo. E provavelmente a área de extensão e a extensão de ocorrência também colocariam ela como em perigo. A gente está Interessante. finalizando essas análises. Isso significa que, para todas as implicações, ela continua na lista vermelha. Era isso que eu ia perguntar, né? O ideal, de acordo com a IUCN, é que as avaliações sejam refeitas a cada 10 anos. E é mais ou menos isso que eu estou seguindo. A 10 última anos. avaliação do CNC Flora, se eu não me engano, é de 2012. Se eu estiver falando besteira, o Ariel vai corrigir na legenda, tá? E a avaliação a nível estadual, que é o livro da flora ameaçada da fauna e flora ameaçada do Espírito Santo, é de 2019. Isso. Então, já estava na hora de refazer essa avaliação, mas faltava braço, faltava Entendi. disposição, faltava um doido de São Paulo, num mestrado no Rio de Janeiro, estudando uma planta capixaba, que resolvesse tentar lidar com esse problema. Mas é mais ou menos isso. Muito legal, isso é interessante, né? Porque às vezes você não tá na região de lá, mas essas coisas eu percebo que são motivadas muito por amor, né? Por alguém gostar. Tudo que envolve essa parte de planta, assim, porque não é bem remunerado, né? Não tem um interesse comercial. A maioria das vezes é por amor, assim. As pessoas se envolvem nisso porque querem, né? Porque estão atrás de resolver um problema. Eu sinto que é isso, que é de resolver um problema, né? Isso é uma coisa que também acabou me motivando para a sociedade de Araces, né? Sociedade Brasileira de Araces, porque o que a gente sente é problema, né? E você está fazendo um trabalho que é muito legal. Aqui, o que a gente vai fazer, né, na verdade, é coletar essas amostras. Então, ele vai precisar de pegar pedaços de folha da planta, né? Não tira a planta inteira, não mata, prejudica a folha de não nenhuma prejudica. forma. É uma coisa super legal, né? Que, vou fazer um adendo aqui, a gente tá gravando isso ao contrário, a gente já pegou a planta, com autorização do Harry, por isso que a gente tá meio sujo, meio raspado, né? Dá um spoiler aqui que eu vou cobrir com algum efeito especial e mostrar pra vocês talvez depois. Para com o Marcos, tá? E só para deixar claro, o Lorenzi autorizou a pegar um pedacinho da folha desse Philodendron Espírito Santo, está aqui em cima, tá? Porque ele está fazendo um projeto dele, que nem a gente falou para vocês, análise genética, né? Você não precisa pegar a planta inteira, você precisa só pegar uma amostra dela. E ele vai subir lá para pegar, a gente vai filmar, caso tenha uma videocacetada, a gente deixa registrado. Boa sorte. É isso. Não mostrem pro meu seguro de vida nem pro meu seguro de saúde, por favor. Não tem cobertura. Se ele cair, eu seguro. Vai, vou ficar aqui. Vou ficar aí, dando apoio moral. Por favor, sem palavrões, que a gente tá num canal... Ao vivo, desculpa. Que a gente tá num canal pet friendly. Nossa, cheio de semente, você não de espinho aí no seu pé. Pois é. Gente, não tá muito Não alto dá. essa subida aqui. Tá difícil? Deixa eu dar uma olhada. Tem que subir aqui nesse. Tem que subir e virar. Quer tentar? Vem pra cá. Vem, você que vai fazer a coleta. Eu não sei se eu consigo. Não sei se eu chego aí. Peraí. Não tem ponto de apoio nesse Ah. ângulo, entendeu? Tipo, minha perna é grande, mas, cara, não é tão grande assim. Se eu puxar, você escorrega? Acho que vai escorregar nesse ângulo aqui. Quer tentar subir por onde eu subi? Eu te autorizo a pegar pra mim. Você consegue cortar uma ponta e um pecíolo completo? Quer uma folha inteira? Preciso de uma inteira pra esse cata e uma ponta de folha tipo aquela que eu peguei pra o bebê.
autorizado, por favor. Tá autorizado. Ó, lembrando, o Harry autorizou, o Marcos autorizou. Esse será que é um dos espécies antigos? Não? Só a folha. É porque eu acho que as outras vão desfalcar muito ele, não vão? É. Você acha que não é uma forma... Cara, isso aqui não pegou o áudio. Obrigado, rapaz. Nossa, É maravilhoso. manga. Verde, Manga tem. pimenta rosa. Manga tem Pimenta com rosa. certeza. Uhul! Posso? Vou registrar aí. Você tá autorizando a cortar, hein, Harry? Uma só. Uma folha só, hein? Vai, sério, Manova? Você que manda. Não, pode ser pouquinho. É melhor cuidar da base do que ela. Sim. Com licença. Tá filmando? Foi autorizado, hein? Autorizado. Pronto. Bonito. Muito bem. Ótimo. Então agora vai ser esse registro, né? Para esse projeto do Marcos, muito legal. O Harry tá junto aqui, autorizando a entender mapear essas espécies super importantes. E agora essas daqui de trás, elas são cultivadas. Cultivadas, mas assim, é da origem, né? Mas é cultivada assim. Foi implantada lá na mata, algumas mudas, e lá eles colhem. Colhe semente. Tem muitas. Põe pólen, né? E muitas Sim. flores, né? Então consegue fazer muda. Nós também, floresta, mas só tinha uma planta, não vira nada. Tem que esperar não virar nada. Elas são do mesmo lugar, do mesmo Eu acredito. produtor? Não, a origem lá a gente não sabe de onde que é, mas é tudo de Domingos Martins. Então não sei o que eu faço. Mas ela veio de lá, como essa aqui. Essa aqui veio de lá também. Só que essa aqui. Eu acho que a coisa mais sensata seria pegar dessas cultivadas uma folha grande inteira e umas pontinhas dos outros vasos de folhas mais antigas. Igual, na verdade. Eles fizeram milhares de Sim. mudas, milhares. Parecia cabelo assim nas bandejas, assim, tanto que germinava, Eu né? posso Tudo pegar semente. essa folha aqui? Pode pegar aí, mas vai picotar todas elas? Depois Não. Ó, tudo bem. Desse indivíduo Sim. foi. E dos outros eu precisava de uma ponta de folha. Eu posso pegar a folha mais feinha. Só para mostrar, ó. Essas aqui a gente vai colocar lá em sílica, como aquelas outras, que vão pro DNA, e essas duas maiores vão virar esse cato. Tá bonito essa, hein? Agora a gente vai processar aquelas amostras do Philodendron Espírito Santo que a gente coletou. Eu já trouxe as coisas mais ou menos organizadas. Aqui está o jornal, onde eu vou prensar a folha que vai para esse cato, que é essa aqui que a gente coletou. Não tem muito segredo, como essa coleta só tem folha, a gente vai colocar ela aqui no jornal e a gente vai dar uma amassadinha no pecíolo para poder fazer a prensa. Se tivesse inflorescência, a gente colocaria ela aqui junto, tá? Então essa parte tá pronta, só fechar aqui e guardar. Agora, para a gente poder extrair o DNA do Philodendron Espírito Santo, a gente vai usar esse material aqui, que eu falei para vocês, que faz o processo de secagem a frio.
Essas bolinhas azuis são feitas de sílica gel. E ela é azul porque ela tem um indicativo de umidade. Quando ela tá azul, significa que ela tá boa. Se ela ficar rosa, significa que ela absorveu a umidade e você precisa trocar. Aqui é papel de filtro de café. Eu vou pegar esse aqui que eu já numerei como número 1, que tem o DNA da mesma planta que eu pus nesse cata. Eu vou pegar a folha que a gente coletou, que o Ariel gentilmente coletou para nós. Vou rasgar uma pontinha dela. Vou colocar aqui dentro do meu papel filtro de café. Posso dobrar se não couber direito. E colocar aqui soterrada na sílica. Vou fechar aqui meu potinho, que é um potinho hermético, justamente para não entrar. E esse material aqui vai ficar aqui até secar e depois vai extrair o DNA e sequenciar o DNA. O Marcos já trouxe tudo pronto, já numerado, porque ele sabia que tinha duas espécies, dois exemplares aqui para coletar. Trouxe todo o material, porque chega na hora, você não dá para conseguir isso na hora, né? Ele trouxe tudo. Muito bem. E é isso. E essa aqui fica de souvenir. Missão cumprida? Missão cumprida, amostras coletadas e agora elas vão entrar na nossa biblioteca de DNA do Philodendron Spiritusante. E em quanto tempo sai o seu mestrado? Tudo isso aí vai demorar, né? Fevereiro de 2026 tem que estar pronto para eu defender. Então fiquem espertos, me sigam nas redes @videsplantas para não perder o resultado desse trabalho muito legal. E a gente vai divulgar aqui também, vai acompanhar com certeza. Valeu, Marcos, obrigado pela Valeu. visita, espero que tenha gostado e gostado do passeio também, do Muito plantário. obrigado, Ariel. E é isso, obrigado Scottinho também aí. Valeu. Valeu. Scott. Agora, quero dizer que quando você trabalha com uma espécie ameaçada, para você coletar ou transportar essa espécie, você precisa de uma autorização do ICMBio, que está aqui, e eu também tenho uma autorização do governo do estado do Espírito Santo. Então nada de sair coletando planta ameaçada de extinção por aí, e muito menos transportando sem autorização direitinho. Nenhuma planta, né? Coletando por aí. Nenhuma planta, exatamente. Deixa a bolsa aqui. Faz um pezinho, vai. Pode. Não? Por quê? Cara, Ó, dê um apoio, dê um apoio. Vai. Putz, devia ter pego.